Querido filho, sabes que os ladrões mataram-te, filho! Roubaram! Levaram-te à morte! Só tiveste um mês, querido, mataram-te logo! Em 25 de novembro, o Regimento de Comandos interveio vitoriosamente e de forma altamente meritória nos destinos político-militares de Portugal, consolidando, em definitivo, a democracia e a liberdade, conquistada em 25 de abril de 74. Verão quente de 75. Alguns movimentos políticos organizam uma tentativa de golpe de Estado. Há algum tempo que se desenrolam acontecimentos estranhos à democracia. Queridos filhos, já cá tens mais um colega perto de filho. Para tentar esclarecer a situação que ontem se desenrolou junto ao Regimento da Polícia Militar, conosco aqui no Palácio de Belém, uma delegação dos comandos. E vamos falar com alguns dos seus elementos para que eles possam contar o que efetivamente se passou aí ontem de manhã. Assim, eu começaria esta conversa pelo capitão Apolinário. Portanto, junto ao Regimento de Polícia Militar, houve uma operação que foi determinada pelo Sr. Presidente da República. Essa missão foi-nos dada cerca das 7 da manhã. Foi transmitida às companhias na sua totalidade e foi recomendado a todo o pessoal que haveria a máxima conveniência em não haver tiros da nossa parte, a fim de podermos entrar no Regimento de Polícia Militar sem qualquer incidente. Nesse momento aproximou-se a coluna que vinha a subir a calçada da ajuda sob o comando do Coronel Jaime Neves e fomos chamados a atenção que haveria 2 janelas de um edifício pertencente à antiga Cavalaria 7, onde estariam entrincheirados elementos com 4 bredas. Entretanto, o Furriel Pires, o elemento dos que foi abatido, deslocou-se para o lado oposto da rua, portanto, da calçada da ajuda e, portanto, teriam passado no máximo 3 minutos, segundo informações do soldado Gouveia, foi o elemento que estava junto dele quando ele morreu. Portanto, nesse momento, o Coronel Jaime Neves decidiu, com uma chaimite, deitar o portão da PM abaixo. E foi o que aconteceu. Portanto, uma chaimite investiu contra o portão, caiu o portão e muro. E o fogo da nossa parte, nessa altura, já não havia. E continuámos a ser flagelados. Só tendo parado de tiro, talvez passado um quarto de hora, no momento em que o Major Tomé, portanto, sai do Regimento de Polícia Militar e vem, e só depois de nós termos pedido para ir dizer, portanto, a Cavalaria 7 para suspender o tiro, que nós não estávamos ali para matar ninguém. Sabíamos que havia objetivos a atingir. Quer dizer, nunca me pensou para a cabeça que era recruta. E foi daí que vieram o primeiro ataque. Quer dizer, quando eu ia em cima, que os gajos nos atacaram, do lado esquerdo. Sob a parte da morte do Furriel Pires, o soldado Gouveia, melhor que eu, poderá explicar. Então, como é que se passou exatamente? Pois eu estava ao pé de um carro civil, na parte oposta, portanto, do lado direito da calçada da ajuda, e no momento em que ele virou as costas à janela, portanto, à janela onde nós estávamos a ser alvejados da Cavalaria 7, ele foi atingido do lado esquerdo, a munição acabou por sair, atravessou todo e saiu no braço direito. Porque se eu levo no dia seguinte para a Polícia Militar a malta batida, eu não sei onde aquilo acabava. Eu a estes ainda consegui pará-los, uns berros, pontapé de um, agora a malta antiga. Havia gajos a chorar em mel e os antigos, uma coisa. Só matamos 200, 100 por cada um dos nossos, sabe? Eu gostaria que o Alferes, uma vez que temos aqui um croquis, não é? Da situação geográfica, gostaria que explicasse realmente, por palavras suas, como é que as coisas se passaram.
Portanto, há uma companhia que se apresenta aqui, portanto, na parte de cima da calçada Ajuda e que fica aqui estacionada, mais ou menos nesta zona, em virtude de uma barragem feita na estrada, portanto, por civis e militares da Polícia Militar. Portanto, 3 grupos de combate apresentam-se, portanto, aqui na rua do Museu Agrícola de Ultramar e entram e automaticamente, quando se vão dirigir para a Polícia Militar, frontalmente, portanto, são atingidos por fogo vindo do Cavalaria 7, portanto, de 2 janelas situadas mais ou menos neste sítio. Gostaríamos também de falar com o Furriel Altino. Pois, efetivamente, só teria a dizer que o grupo em que eu ia, que era comandado pelo nosso Tenente Coimbra, que acabou por falecer na operação, e até no fim de... Portanto, ia na cauda da coluna e ao instalarmos no alto da calçada da Ajuda, houve, portanto, mal a viatura parou, íamos no Unimog, ouvimos logo umas rajadas de metralhadora e uns tiros, uns disparos. Fomos ali pela rua, portanto, damos toda aquela volta ao depósito-geral da Ditro, quando de repente, lá mesmo na frente, já nas traseiras do quartel militar, subiram uns 3 ou 4 disparos. Um soldado bem gritado a que o nosso tenente tinha sido ferido e um outro militar tinha sido ferido. Quando lá cheguei, vi o nosso tenente estava morto, estava caído, estava, portanto, tenho mesmo a sensação que estava morto. Mais tarde vim saber que não estava, porque com ele após ser socorrido, acho que ainda tentou falar, mas já não conseguiu. O tiro eu tive cuidado de ver, portanto, tirei-lhe a roupa, tirei-lhe o dolman e vi que ele tinha o tiro precisamente à parte de cima do coração, do lado esquerdo. Portanto, o tiro era fatal, o sangue perdeu muito e eu, concretamente, o soldado Martins está aqui ao meu lado, a que estava ao pé dele e talvez visse de onde veio o tiro. Eu não vi. Pois, eu estava precisamente perto do Tenente Coimbra. Quando o Tenente Coimbra progrediu para o outro lado da rua, eu estava ao lado contrário e quando ele me chamou, eu corri, não é, em técnica de combate, e quando cheguei ao outro lado, manda-me um tiro que me acerta no pulso, não é, fura-me a coronha e acerta-me, mas foi só de raspão e eu queixei-me, mas ao queixar-me só me deu a impressão de queimado e, quer dizer, rocei assim com o pulso no dolmen e disse assim para o Tenente Coimbra, balas que já me iam atingindo. E o Tenente viu, não é, deve ter visto que o tiro foi mandado para mim, que me viu ferido, vai assim para a frente para ver de onde é que era e ele já não deve ter visto porque quando ele corre mandam-lhe 2 tiros, eu virei-me quando ouvi os tiros e já só ouvi ele dizer ai. Quando ele disse ai, cai no chão, não é, eu procurei logo ir a correr, fui logo ao pé dele, mas quando lá cheguei já ele já não reagia, já nem disse nada. Já tinha assim os olhos vidrados, até assim virados para cima. E então há um dos nossos que vai para o meio da rua e com uma HK, não é? Dá uns tiros assim, mas para o telhado, que era mais para assustar do que propriamente para matarem. Veio uma chamite e é que conseguimos socorrê-lo. Mas acho que quando chegou ao hospital já ia morto, ele já no chamite já não dizia nada, não é? A ação dos comandos foi em todas as alturas uma ação pronta e o sucesso deve-se em grande parte precisamente à sua atuação e à sua determinação. O Regimento de Comandos, nesta altura, ainda não se encontra satisfeito. Acha que há muito mais a fazer. E está realmente firmemente determinado a ir ao fim. E o Monjal pode, portanto, contar com ele para realmente ver o povo português satisfeito uma vez para sempre. Quer dizer, depois daqui ali do Guedace, Monsanto, e depois da Polícia Militar, se os paraquedistas não se rendessem, havia este de pincel e esse que era o pior de todas. E estávamos preparados, não tenha dúvidas. Preparados e prontos, cá levantada. E, portanto, talvez aqui o nosso capitão Polinário que saiba que houve aspirantes sempre atrás dos soldados, de arma apontada aos próprios soldados da Polícia Militar, que se eles se entregassem, que talvez os matassem. Portanto, isso é concreto porque depois da Polícia Militar se ter rendido, eu falei com vários soldados, aliás foram eles que vieram ter comigo, e disseram-me que eles nunca quiseram tomar qualquer atitude contra nós, mas que houve realmente na Polícia Militar aspirantes, essencialmente em Cavalaria 7, portanto, na parte de instrução, que teriam estado junto dos militares e que os obrigaram a disparar, que inclusivamente lhe ofereceram a morte no caso de não disparar. Realmente o Major Andrade teria dito ao Sr. Presidente da República que se iria entregar às 8 da manhã, mas que no plenário da unidade, numa atitude mais psicológica sobre todo o pessoal, que disse que nunca se entregaria e mais que em última instância, pois ele utilizaria métodos, inclusivamente utilizaria, se fosse preciso, a morte para com ele próprio,
só para não se entregar. Ajudar bandeira na hora que passa é apostar num Portugal eterno, para além dos homens, para além das ideologias, para além das revoluções. Soldados, como militares, o vosso compromisso não é com os homens. O vosso compromisso não é com as ideologias, nem com os partidos, muito menos com as revoluções. O vosso compromisso, a vossa aposta é com a pátria. Durante o período de 25 e 26 de novembro de 1975, depois de conhecida a condição de insurreição armada de algumas unidades do Exército e da Força Aérea e se houve ordens do Comando Operacional, instalado pelas autoridades legítimas no Regimento de Comandos, na Amadora, este recebeu missões operacionais com a finalidade de repor a legalidade.